Bom dia a todos. Bem-vindos ao grande round do Hospital de Clínicas 2014, sempre com a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos como tema desse encontro uma palavra que pode representar para vocês um neologismo, efetivamente é um neologismo, chamado deshospitalização. Nós vamos aprender um pouco o significado dessa palavra, mas muito mais do que entendê-la como um neologismo, nós vamos entender as implicações que existem no termo deshospitalização. Não é apenas a questão de retirar o paciente do hospital, mas sim de dar todas as condições necessárias para sua adequada manutenção no ambiente domiciliar, estendendo os cuidados hospitalares até a casa dos nossos pacientes. Participando desse encontro, nós convidamos para falar sobre paciente com dependência tecnológica a doutora Cristiane Rodrigues de Souza, que é médica pediatra e coordenadora do Programa de Cuidados de Assistência Ventilatória Domiciliar no Hospital Albert Sabin, em Fortaleza. A deshospitalização na CTI vai ser apresentada pelo Dr. Sérgio Henrique Loss, que é médico do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Clínicas. E a deshospitalização com cuidados paliativos será apresentada pela doutora Lúcia Miranda Monteiro dos Santos, que é chefe do Serviço de Tratamento da Dor e coordenadora do Programa de Cuidados Paliativos do Hospital de Clínicas. Nós vamos iniciar com a apresentação da professora Cristiane e, posteriormente, a sequência, então, na sequência o Dr. Loz e a doutora Lúcia, e depois nós vamos ter um encontro em mesa redonda, abrindo para o diálogo com a participação do nosso mentor, o professor Jefferson Piva. Por favor, Cristiane. E aqui, passa, né? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, de poder estar aqui hoje e compartilhar com vocês a experiência que nós temos em Fortaleza, há 9 anos, com crianças e adolescentes dependentes de tecnologia no domicílio. Agradeço especialmente à doutora Lúcia e ao doutor Piva por me confiarem esse momento e espero poder dar resposta à confiança que me estão dando agora. O avanço tecnológico, todo mundo sabe, que vem interferindo, modificando o prognóstico de pacientes agudos e crônicos. E nas diversas UTIs, do nosso país, nós temos pacientes crônicos com alguma dependência de tecnologia, e principalmente pacientes dependentes de ventilação mecânica, ou seja, que são entubados, passam um tempo em ventilação mecânica por conta da agudização da sua doença e, infelizmente, não conseguem ser despamados, ser extubados da ventilação, ser desmamados da ventilação. E eles ficam dependentes de ventilação mecânica para sobreviver. Esses pacientes podem ter vários desfechos. Sobrevivendo, dependentes de ventilação mecânica, eles podem permanecer na UTI, o que é a realidade do país em várias UTIs brasileiras, tanto públicas como privadas, ou ele ser transferido em ventilação mecânica para uma unidade intermediária ou, quiçá, uma enfermaria, ou então o objetivo dessa conversa, que é deshospitalizar a nível de internação domiciliar, que é o que nós fazemos lá em Fortaleza há 9 anos. A internação domiciliar, citado aqui nesse artigo 2004, no domicílio é o melhor ambiente para se promover o desenvolvimento de uma criança. É lógico que todo pai, toda mãe deseja ter seu filho em casa, mesmo que ele seja portador de uma doença crônica. E, baseado nisso, por conta dessa dependência de ventilação mecânica, em 2005 existiam no SEIB 5 crianças morando na UTI pediátrica do SEIB, que na época só dispunha de um UTI com 10 leitos. Metade da UTI, 50%, era de pacientes crônicos dependentes de ventilação mecânica. Desses 5 pacientes, 4 eram portadores de doenças neuromusculares. E isso era uma dificuldade muito grande de se, como a gente diz, rodar leito, e essas famílias ficavam morando, já tinha pacientes há 3 anos morando lá no SEIB, dependendo de ventilação,
E as famílias estavam angustiadas com isso e foram aos poucos provocando a direção para tentar encontrar uma solução baseada na existência de pacientes em ventilação mecânica no domicílio e no serviço privado. O CEIB é um hospital infantil, né, que é terciário, ligado à Secretaria de Saúde do Estado. Então, eu fui chamada na época para compor uma equipe e escrever um projeto baseado na experiência que eu tinha já de serviço privado com um paciente em ventilação mecânica domiciliar. Fui convidada para a gente pensar junto, escrever um projeto e montar uma equipe dentro do hospital para a gente poder levar aquelas 5 crianças para casa. E aí essa equipe multiprofissional própria, né, que existe até hoje, foi formada através de profissionais do próprio hospital. A intervenção inicial. Hoje a gente identifica um paciente dependente de ventilação mecânica através da própria equipe da UTI que nos chama, quando eles estão com algum paciente já dependente de ventilação mecânica na UTI, onde é definido se aquele paciente é dependente de forma invasiva, traqueostomizado, ou se ele está usando a ventilação de forma não invasiva, ou seja, intermitente, com máscara facial ou máscara nasal. E aí, com essa intervenção inicial, identifica o paciente dependente de ventilação mecânica, ele é traqueostomizado ou usa intermitente, só a máscara para dormir. E a gente define se ele é um paciente dependente de ventilação mecânica, dificilmente ele vai conseguir ter a sua nutrição completa via oral. A gente define a gastrostomia para fazer parte de um plano de cuidados inicial para que a gente possa iniciar o processo de deshospitalização. Nesse fluxo de referência, nós temos uma ficha de inclusão, onde o paciente é preenchido essa ficha, encaminhado para nós fazemos o parecer, tanto eu como coordenadora médica, como a assistente social como coordenadora técnica, para ver a situação da família, se é residente em Fortaleza, se tem domicílio adequado para a moradia, né, para que a gente possa deshospitalizar em ventilação, se tem um cuidador, e a gente coloca residir em Fortaleza porque nós atualmente não temos ainda condições de atender a região metropolitana. E algumas cidades do interior também ficam muito distantes para que a gente possa, com a nossa equipe, fazer assistência no domicílio. E essa transição para o domicílio é feita na unidade de pacientes especiais. Nós tivemos a honra de ter o Dr. Piva conhecendo há alguns anos atrás. Essa unidade funciona no hospital com 8 leitos. Nessa unidade, a gente adapta o paciente ao ventilador mecânico portátil. Atualmente, a gente trabalha com o VS3, o LTV 1200 e o Synchrony, o BiPAP Synchrony. Fazemos o treinamento do cuidador. As mães ficam acompanhando as crianças na UTI 24 horas, ficam acompanhando na UPE 24 horas. Então, elas são o potencial cuidador familiar. E é feita aí uma visita ao domicílio pela assistência social para ver a condição da moradia, né? E o fisioterapeuta, que nós trabalhamos com a gente junto com os equipamentos, também para ver a situação, se aquela casa vai ter condições de ter uma estrutura elétrica para receber equipamentos. E a preparação do quarto. Como são famílias, muitas vezes, de nível socioeconômico desfavorável, elas precisam de ajuda para montar o quarto da criança. Então, a Associação Brasileira de Amiotrofia Espinhal, que é a ABRAME, e também um grupo de voluntários que nós temos ligados ao CEIB, faz campanhas, inclusive em redes sociais, para adquirir recursos ou doação de cama hospitalar, de cômoda, de mobília do quarto, porque os equipamentos são cedidos pelo CEIB. E aí a gente prepara, né, adapta essa criança e no final, quando ele está bem, quando está tudo preparado, a gente remove em UTI móvel. Aqui é a unidade, isso aqui foi no dia que ela foi inaugurada, antes da gente transferir as crianças da outra unidade para ir, porque o CEIB foi reformado e aqui foi na parte nova do hospital. São 4 leitos de cada lado, então são 8 leitos divididos em 2 enfermarias de 4 leitos. É a enfermaria que tem um médico diarista, a enfermeira que toma conta é a enfermeira do bloco, de 25 leitos, é um bloco de especialidades com 25 leitos, 8 leitos são da enfermaria da UPE. E nós temos uma técnica de enfermagem para cada 4 leitos. Essa enfermeira que supervisiona todo o bloco, supervisiona a UPE, fisioterapeuta de manhã, fisioterapeuta de tarde, e a médica diarista, né, que prescreve os 8 leitos. E no final de semana é o médico plantonista das enfermarias que prescreve e nas intercorrências também. Nós não temos plantonista nessa unidade, porque esses pacientes só vão transferidos para a UPE quando estão estáveis clinicamente e em condições mesmo de preparação para a deshospitalização. Esse é o perfil dessa unidade. Nessa unidade a gente consegue reforçar o vínculo. Essa é uma criança que está há 3 anos e meio no domicílio, essa é a mãe.
Esse bebê é uma criança que já está há 9 meses em casa, ele foi transferido para Sobral, que é um hospital de uma cidade que fica a 300 quilômetros de Fortaleza, e foi assumido pelo NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, pela equipe do NASF que acompanha essas crianças. Nós temos 3 crianças em Sobral, e a Secretaria de Saúde de Sobral foi que encampou a ideia da gente levar esse paciente para casa. Eles são referenciados para nós, para qualquer problema, mas são cuidados em casa pela equipe do NASF, né, que também é ligado ao PSF. O treinamento do cuidador, que é feito pela enfermeira, vai desde o conhecimento da doença até como é que reconhece um alarme. Por que o respirador está alarmando, né? Por que o ventilador mecânico está alarmando, o que é que eu preciso fazer. Aqui é o treinamento, isso aqui foi no dia que ele foi para casa, né, saturando super bem, a mãe muito feliz, e essa aqui é a nossa enfermeira terminando a última conversa antes da gente colocar ele na UTI móvel. Aqui é a remoção e UTI móvel, né, isso aqui é a parte externa do SEIB, sempre é uma festa, né, quando a gente vai levar um paciente para casa. E em casa nós temos a equipe própria, que desde o começo funciona com pediatra, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista e cirurgião pediátrico, que vai em casa para trocar traqueóstomo e trocar a sonda de gastrostomia. Aqui é uma visita domiciliar nossa, a gente compartilha a visita normalmente com o fisioterapeuta e com o médico, ou o assistente social junto. Essa criança está desde 2010 em casa. E aqui um esboço para vocês do número de pacientes que a gente tem. Até hoje nós deshospitalizamos 29 pacientes. Nós atualmente temos 21 em Fortaleza e tivemos 3 que nós transferimos para outros serviços, 2 por idade adulta, chegaram aos 18 anos, nós transferimos para serviço de adultos, que é uma coisa que a gente precisa se preocupar. O paciente crônico pediátrico, quando ele sobrevive, ele possivelmente chega à idade adulta. E quem é que vai cuidar dele? É o pediatra cuidando dele até os 25 anos, ou a gente transfere para um serviço de adulto que vai dar sequência ao nosso atendimento pediátrico? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque a doença crônica na pediatria, ela tem cada vez mais sendo modificado o seu plano de cuidado, e os pacientes estão sobrevivendo. Então, a gente tem aqui, inclusive, uma paciente com meduloblastoma. Temos uma paciente com doença de Niemann-Pick, uma criança vítima de um atropelamento aos 3 anos de idade, hoje ele tem 13 anos, está em ventilação. E dos 5 óbitos nós tivemos 2 desses óbitos foram domiciliares e 3 hospitalares. Aqui a evolução do número de pacientes até 2013 e os resultados que a gente tem. Isso aqui em roxinho é o número de pacientes, esse em azul é o número de pacientes que tiveram infecção no mês, é um indicador da Anvisa que coloca número de pacientes com infecção no mês sobre o número de pacientes atendidos no dia 15 de cada mês. Então, nós temos aqui número de pacientes e aqui o número de pacientes que tiveram infecção. Vocês veem que eles infectam, mas não internam. O verdinho aqui é o número de pacientes com hospitalização. Dificilmente a gente traz para o hospital. Esse aqui de março foi inclusive uma criança que hospitalizou à noite de sexta-feira e foi a óbito no sábado do dia seguinte. Era uma criança que estava... Porque a gente considera que nós fazemos cuidado paliativo a longo prazo, porque são pacientes crônicos, né? Pela definição clara de cuidado paliativo, é uma doença que não tem possibilidade de cura, mas que deve oferecer cuidados durante toda a doença. Então, desde o diagnóstico até o momento do óbito. E essa criança era uma criança que tinha uma miopatia centronuclear raríssima, que era dependente de ventilação mecânica desde o nascimento e foi até os 9 anos de idade em ventilação no domicílio. Ficou 8 anos no domicílio e vinha há mais ou menos 1 ano evoluindo com a miocardiopatia. Ele vinha aos poucos progredindo a sua miopatia e ele... Na véspera do óbito, a mãe ficou realmente muito angustiada. A gente tinha programado que o óbito seria no domicílio, mas os pais realmente ficaram muito tensos, muito angustiados com essa situação. E nós removemos, né? Ele chegou a entrar na UTI, mas não foi submetido a nenhuma terapia fútil. E no dia seguinte, de manhã, ele faleceu do lado da mãe. Foi muito tranquilo, então fechou-se o ciclo de vida dessa criança de uma forma tranquila. E foi justamente essa hospitalização em março. E aqui outra hospitalização que nós tivemos também por pneumonia, que a criança voltou para casa. Nós temos melhora da qualidade de vida, isso é inquestionável, não tem preço. A gente, quando começa a vivenciar isso, a gente tem a grata oportunidade de ver o quanto essas crianças ficam bem no domicílio. A gente reforça o vínculo familiar e eles têm inclusão social. Alguns dos nossos pacientes se comunicam nas redes sociais, têm perfil no Instagram, têm perfil no Facebook. E uma coisa curiosa é que uma das nossas adolescentes, aos 14 anos de idade,
namorou um paciente, um rapaz via internet, conheceu um rapaz na Bahia via internet, ele foi para Fortaleza, o namoro aconteceu durante mais ou menos alguns meses, depois o namoro acabou, mas assim, foi uma coisa que eu pensava que eu não ia viver para ver isso, mas vi uma criança, um adolescente em ventilação mecânica arranjar um namorado pela internet, né? Ele na Bahia, ela em Fortaleza. Quando a gente menos esperou, ele estava lá. E reduz os custos, porque é uma coisa que a gente precisa pensar um pouco também nisso, né? Isso aqui não é uma coisa que é real. E não deixa de ter a otimização dos leitos de UTI, que lá no SEIBM, por conta do PAVD, a gente tem conseguido rodar os leitos da UTI mais rápido. Qual é o impacto da internação domiciliar na UTI? Esse é o paciente que foi atropelado aos 3 anos de idade. Ele ficou na UTI do Hospital de Trauma por 19 meses, ficou na nossa UPE por 2 meses, rehospitalizou-se aqui por um dia, em dezembro de 2007, por um dia em outubro de 2010, por 19 dias em março de 2011, porque teve uma pneumonia, está internado desde outubro de 2005. É uma criança, hoje ele é um adolescente, né? Faz parte da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, aqui ele está pintando, né, com a boca. Ele é autodidata, ele aprendeu isso, né, pintar e tocar teclado com a boca. E um exemplo, por exemplo, se ele estivesse morando na nossa UTI, 318 pacientes deixariam de ter passado pelo leito dele nesse tempo todo, em 9 anos que ele está em casa. Esse aqui é um outro paciente com Werner Hoffmann, ele chegou no hospital, ele era bebezinho, tinha 5 meses, ficou em ventilação na UTI 2 meses, na UPE em 4, foi para casa aos 11 meses, está em casa desde 2010, nunca voltou para o hospital, está super bem no domicílio. Essa é a nossa paciente que tem câncer. Ela passou 1 ano na UTI do hospital CPC, que é o Centro Pediátrico do Câncer, da UTI oncológica. Ficou dependente de ventilação mecânica após a retirada do tumor. Ficou com o cérebro preservado, cognitivo completamente preservado. Então, ela passou 1 ano internada na oncologia. E nós fomos chamados para levar para casa. Eu disse, é a primeira paciente oncológica que nós vamos levar, então não tem mais possibilidade de quimioterapia, de rádio para ela, vamos levar. Ela ficou 1 ano e 4 meses em casa, até que em junho o tumor apresentou metástase. Então, hoje ela está com metástase na coluna, não tem mais tempo não tem mais condição de fazer rádio e química, foram feitos todos os protocolos para ela. Ela reinternou com o diagnóstico da metástase, ficou 45 dias reinternada e a gente voltou com ela para casa em 29 de julho de 2014. E aí nós estamos aliviando dor, né? Estamos fazendo toda a escada analgésica da dor. Ela está bem em casa, já está desde o dia 29 de julho no domicílio, vai fazer 2 meses que ela está em casa. E a situação dela está bem melhor. Aqui é a nossa adolescente, aqui quando ela levou para casa, ela hoje. Esse rapaz que nós transferimos para um hospital de adultos, que atingiu 18 anos de idade, e a qualidade de vida deles, né, em casa com os pais. E para quem não conhece, esse é o SEIBM, a UPE funciona aqui nesse andar, no 3º andar. Para quem for a Fortaleza, é um prazer recebê-los, conhecer a UPE e conhecer os nossos pacientes no domicílio. Obrigada. Bom dia, pessoal. Quero agradecer também aqui o convite e o desafio feito a mim para falar um pouquinho da contribuição que a CTI tem em gerar doentes crônicos no hospital. Minha ideia era falar 15 minutos, me disseram que era melhor 10 e já me disseram que eu tenho que falar em 5. Então, eu vou tentar. Quem me conhece um pouco sabe que eu gosto de me explicar bem, mas hoje não vai dar, né? Então, eu vou tentar trazer o conceito, é um assunto apaixonante, controverso, abre muita margem para discussão. E vocês vão ver que eu vou propor aqui um caminho muito parecido, ou um caminho nos moldes que a doutora Cristiane apresentou para as crianças dela. Coisa que a gente não tem ainda de uma maneira organizada, que eu saiba, assim, no nosso país, com certeza aqui no nosso estado. Bom... a UTI é o ambiente do hospital em que a gente vai utilizar de várias tecnologias, e as tecnologias estão sendo cada vez mais desenvolvidas e apresentadas, né, para tentar tratar o paciente que está na iminência da morte, né? Como a gente vê, não é nosso hospital ainda nessa foto, mas existem aí
várias tecnologias sendo aplicadas para manter esse doente vivo, né? Então, a UTI pode ser encarada como uma área do hospital onde agrega tecnologia e recursos humanos com o objetivo de não deixar aquele indivíduo morrer, né? E um conceito que pode se expandir é que, eventualmente, a gente vai levar para a UTI, e sai um pouquinho desse escopo, o doente que precisa uma intensiva monitoração. Não necessariamente ele tem risco iminente de vida. Então, de uma maneira bem simplista, mas não longe da realidade, a gente tem, então, hoje, frente a populações que estão cada vez mais idosas e graves na admissão, né? A gente tem a ideia de que nós possamos tratar os pacientes que estão lá por um evento crítico. E a gente tem dois possíveis desfechos, a vida e a morte. Com a tecnologia, a gente tem uma coisa no meio, que a gente chamou de doença crítica crônica, né? Que é uma população que passa a ser dependente de alguma tecnologia e que vai se perpetuando na UTI, eventualmente dá alta para as unidades de internação e volta para a UTI e fica aquele ping-pong assim. Esses pacientes, caracteristicamente, sabidamente, documentadamente, eles ficam muito. Eu, no Hospital Mãe de Deus, dei 2 altas há menos de 6 meses, um que ficou 11 e outro 14, já estou com um Divina com 4 meses de hospital, né? Não é difícil entender por que eles consomem muitos recursos e, infelizmente, com tudo isso, eles ainda apresentam uma elevada mortalidade. Dentro desse conceito, então, de tecnologia e gravidade, a gente sabe que quando as UTIs foram desenvolvidas, lá pelos anos 50, e começaram a realmente funcionar como tal pelos anos 60 e 70, a gente tinha uma representatividade de leitos de UTI em torno de 3 a 5% em frente a todos os leitos hospitalares. Hoje, o Hospital de Clínicas está se encaminhando para isso, como vocês bem sabem, né? A gente tem até 30% dos leitos de determinadas instituições sendo, digamos, destinados à terapia intensiva. O problema é que com a tecnologia, e aqui vocês estão vendo, tem essa bolinha vermelha dentro da bolinha verde, ao longo dos anos, então as UTIs estão perfazendo um percentual maior de ocupação hospitalar, mas a ocupação dentro da UTI de doentes críticos crônicos também tem aumentado, né? Ou seja, aquele doente que não consegue reunir critérios para ser, digamos, ressuscitado e afastado da UTI adequadamente e precocemente. Então, o doente crítico crônico pode ser compreendido como um indivíduo que sobreviveu ao insulto, mas que persiste inflamado e que precisa de suporte. Aqui, então, vou passar voando por isso, né? Existe um ambiente neuro-húmero e hormonal para explicar isso. Para quem está acostumado com terapia intensiva, os pacientes eles sofrem uma inflamação inicial, ajustam uma contra-inflamação, é o que se chama de MARS, mas eventualmente a gente sabe que alguns pacientes vão ter grandes ondas iniciais de inflamações, que correspondem a grandes ondas de CARS, que são contra-inflamação, com imunossupressão. Então, esses pacientes podem morrer precocemente, esses pacientes tendem ou podem cronificar no que a gente chama de PICS, que é mais uma dessas sopas de letrinhas novas aí, que é síndrome do catabolismo, inflamação e imunossupressão persistente. É aquele paciente que não consegue sair, quando ele está saindo, infecta um catéter. Aí quando ele está saindo, ele faz uma pneumonia na base. Aí quando ele está saindo, ele faz uma colicistite litiásica. E assim por diante. Esses pacientes se caracterizam por algumas coisas, especialmente essas, como alterações metabólicas persistentes, desnutrição, 100% dos casos, osteopenia, osteoporose, depressão, escaras. Eles mobilizam recursos importantemente. De uma maneira geral, os pacientes no ambiente hospitalar, algumas estatísticas variam, mas é meio a meio. O paciente que cronifica na UTI, metade, digamos, considerando o período da UTI, aqueles ainda que saem da UTI e vão para o quarto, por exemplo, metade saem do hospital, metade ficam no hospital, assim, no caso não ficam, né? Saem na padiola, né? E aí, desses que ficam vivos no hospital, em um ano, 70% deles morrem. E dessa população que está sendo descrita aqui, mais ou menos meia ou estão institucionalizados, né?
em algum hospital menor, alguma coisa assim, para oferecer alguma tecnologia, ou em a tecnologia em casa, que seria o home care. Os custos disso, nos Estados Unidos, ano, para os pacientes que cronificam na UTI, é a ordem de milhões de dólares, né? É impressionante, e é considerado como um motivo do governo né? e os departamentos governamentais que cuidam da saúde, em termos de focar como um problema de saúde pública. Esse é um estudo que a gente fez com alguns colegas aqui do Hospital de Clínicas, mas um estudo feito no Hospital Mãe de Deus, em que a gente, por 6 meses, avaliou a incidência de crônicos na nossa UTI lá, e a gente, isso varia de 5% a 20%, depende da natureza do hospital, a gente teve uma incidência de 9%. Mas o estudo se destinava, e a gente conseguiu reunir alguns critérios, não sei se vocês conseguem ler, que tentasse ver assim, qual paciente que tem risco para cronificar e que eu tenho que ter uma atenção e talvez uma tentativa de abortar isso ou diminuir o impacto disso. A gente viu que quando o paciente era gordinho, pelo menos, que tinha problemas para ser nutrido nos primeiros 7 dias, ou seja, não atingia 60% da oferta planejada, que eram sépticos e dependentes de ventilação mecânica por 4 dias consecutivos e tinha alteração mental, essas coisas conjuntamente, em 92% dos casos, se demonstrou com uma probabilidade enorme, 92%, de cronificar. Então, será que os pacientes que perfazem isso, ou próximo disso, não teriam que ter uma gestão específica e preventiva? Lembrando que existem várias coisas que podem ser já diminuídas na fase aguda de suas internação. Tentar fazer com que diminua, digamos, a incidência, né, de doentes críticos crônicos, né? Então, existem várias propostas na fase aguda que a gente pode, não vamos discutir isso aqui, mas que passa por ventilação, modalidades de suporte hemodinâmico e de nutrição, né, desses doentes. Mas aí que vem a pergunta: será que a gente que a gente tem condições de criar um ambiente, digamos, intermediário entre a UTI e a deshospitalização de fato, ou entre a UTI, o hospital e suas unidades normais de internação e casa? Eu acho pouco provável que um doente desses, segundo a minha experiência, possa, melhorzinho, ir para o quarto. Eles voltam assim que nem raquete de tênis, assim. Será que a gente possa então desenvolver uma estrutura parecida com alguma coisa da UTI, fora da UTI, que a gente teria então uma conjunção de diferentes profissionais, é uma atividade eminentemente multiprofissional, que conjuntamente eles poderiam oferecer a chance do paciente ser progressiva e efetivamente reabilitados, né? Lembrando que a figura do médico aqui é absolutamente secundária. No caso da Cristiane, que ela apresentou os dados dela, os pacientes estão lá mais estáveis e não tem um médico de uma maneira presencial lá. Aqui seria muito mais uma atividade de reabilitação, em cima do que já aprendemos de fisiopatogenia, e uma figura do médico que seria um organizador à distância e eventualmente alguém que possa dar um tratamento de choque para uma pequena instabilidade. Isso aqui, imagens que a Michele me cedeu gentilmente ontem para apresentar essa aula, do John Hopkins, né? Existem pacientes, por exemplo, que já estão melhores e que estão sendo reabilitados. Isso aqui eu estou fazendo no meu rapaz que eu estou cuidando lá no Hospital Divina Providência, exatamente isso, né? Os pacientes ainda estão bem doentes, bem toxêmicos, e já estão andando ao redor da cama na UTI com o ventilador e a equipe, né? Os pacientes já mais estáveis e talvez num centro mais específico que foi desenvolvido para reabilitá-los, fora da UTI e pré-hospitalar ou pré-casa, com tecnologia para reabilitar, porque o que cobra o preço desse doente é a doença, é a miopatia, que eles têm a neuromiopatia da doença crítica, né? Ou um paciente que ainda está na UTI entubada, nem traqueostomia ela tem, e está jogando I aqui, né? Interessante isso, né? Só que isso é custo. A gente sabe que saúde não tem preço, mas tem custo. E os nossos gestores, eles olham assim, mas Sérgio, tu quer... Por exemplo, eu gostaria muito que o Hospital de Clínicas, eu estou aqui na frente das pessoas que decidem, influenciam quem decidem também, desenvolvesse na UTI que está sendo construída
um cantinho lá, 5 leitos, por exemplo, de tecnologia intermediária para reabilitar doente que está dependente de tecnologia ventilatória, por exemplo. Seria um grande avanço, na minha opinião, nesse processo de afastar o doente da UTI, fazer o UTI girar com o paciente agudo e eu com recursos, digamos, disponibilizados especificamente com um projeto bem desenhado para que esses pacientes possam efetivamente ser atendidos e sobreviverem, né? Então, para tirar os crônicos da UTI, a gente tem que otimizar, melhorar ainda a terapia na fase aguda, um esforço na reabilitação muscular e metabólica e psicológica. Provavelmente tenhamos que desenvolver unidades intermediárias aí, de tecnologia adequada para desenvolver o doente que ficou miopata, né? Acho que era isso aí. Muito obrigado. Bom dia. Então, eu sou a última. Vamos ver se eu vou conseguir manter o interesse de vocês com a fome chegando. Mas eu sou a doutora Lúcia, então, do Serviço de Tratamento de Dor e Cuidados Paliativos, e eu vou trazer o que nós estamos conseguindo fazer aqui no hospital, então, uma experiência nossa, na deshospitalização dos pacientes que estão em cuidados paliativos, e aqui nós vamos abordar basicamente os pacientes neoplásicos. Tá? Então, aqui, vamos ver se eu vou me acertar. Bom, para deshospitalização nós temos 2 possibilidades, ou um paciente que vá para a internação domiciliar, e com isso ele vai ser mantido nos tratamentos necessários até a sua alta ou óbito, tá? Ou uma alta com controle ambulatorial, que foi o que eu chamei, o que nós fazemos aqui no hospital, tá? Nós temos aqui algumas colocações que já foram feitas por portarias, como um conjunto, o que seria uma internação domiciliar, que é um conjunto de atividades prestadas a domicílio a pacientes clinicamente estáveis, que isso é colocado pela Anvisa, e aqui que exijam cuidados também de menor complexidade, e a portaria do Ministério, que é a atenção domiciliar em âmbito do SUS, para procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos, e toda a atenção integral desses usuários do SUS no seu domicílio por equipe exclusiva para esse fim. Não é o que nós temos aqui. Nós não temos a internação domiciliar, eu só trouxe para os senhores, porque depois vai se ouvir alguma coisa, principalmente no nosso seminário, que inicia hoje, nós temos amanhã à tarde, que vai se falar da internação domiciliar em Pelotas, mas eu agora vou colocar o que nós fazemos, que nós chamamos de alta com controle ambulatorial. Então, ela prevê a saída do paciente com revisões ambulatoriais, e elas vão ser quão frequentes forem necessárias. Algumas situações nós fazemos a revisão com o próprio paciente, em pacientes mais doentes, com dificuldade de transporte, nós podemos fazer essas revisões, inclusive com informações do familiar, para orientação de alguma troca de medicação, alguma situação que seja necessário, não uma urgência. Visitas domiciliares, nós temos essa possibilidade no serviço, porque nós temos um programa de visita domiciliar com os doutorandos que passam conosco, e que na realidade é uma visita, é como uma consulta de revisão no serviço. Eles só vão à visita domiciliar depois de já terem pelo menos atendido no ambulatório pacientes neoplásicos, para eles terem uma ideia do que eles vão fazer, e ficam em contato conosco por telefone. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, nós estamos no serviço para responder e dar a diretriz do que deve ser feito, e inclusive antecipar uma consulta desse doente se necessário for. Tá? Disponibilidade da equipe, isso é muito importante quando nós falamos em deshospitalização. Qual é o grande medo das famílias? E se tiver um problema, para onde eu corro? Tá? Então, nós estamos todas as manhãs no serviço, e todos os nossos pacientes neoplásicos têm o nosso telefone direto do serviço para questões. Ele vomitou depois da medicação, ou vai me faltar medicação, ou ele não está dormindo, enfim.
todas as intercorrências que o familiar cuidador tem a nos reportar para que se tenha alguma atitude de correção desse sintoma ou dessa intercorrência. E nas tardes e à noite nós trabalhamos em conjunto com o núcleo de cuidados paliativos, onde há enfermagem 24 horas, e que esses pacientes que tiveram alta, que estavam no núcleo, eles têm condições, eles já são conhecidos, a enfermagem pode dar informações, orientações, ou inclusive orientar que venham para a emergência, porque é uma necessidade de ser revisto o paciente. Então, quando o familiar tem para quem ligar, seja por uma bobagem, ele fica bem mais tranquilo. E nós consideramos que tudo é importante. Acalmar o familiar faz parte, ele precisa estar tranquilo para poder dar essa assistência ao doente. Orientação e treinamento dos familiares. Os familiares têm que saber como vão lidar com esse paciente, o que esperar, como trocar um curativo, como cuidar de uma sonda nasoenteral, como cuidar de uma sonda de gastrostomia, assim por diante. Então, os familiares, e eu não digo só um cuidador, porque geralmente na família vai ter que ter mais de um cuidador, as pessoas trabalham, elas têm que se revezar, então eles precisam se apropriar desse conhecimento, e com isso eles conseguem cuidar adequadamente do paciente, ou da melhor maneira que eles poderão fazer, e se sentirem tranquilos de poder ter esse paciente em casa. Porque o desconhecimento do que fazer e o medo de não conseguir fazer uma atitude adequada no momento certo, e com isso prejudicar o familiar, é o pesadelo das famílias para levar os pacientes para casa. E uma conexão com a atenção básica, no nosso caso aqui do município, isso é muito importante. Eles têm, sempre que possível, nós referenciamos ao posto mais próximo. E isso significa a assistência social entrar em contato com o posto, a enfermagem entrar em contato, porque o contato direto é que faz a diferença. Não adianta só o bilhetinho. E se mandar, ou se entrar em contato, ou se manda um relatório detalhado para o médico que atende no posto, para que ele tenha condições de poder oferecer atendimento para esse paciente. E alguns postos da rede apresentam possibilidade de visita domiciliar pelo próprio posto, alguns postos têm possibilidade de curativo, fornecer material de curativo, então é uma conexão importante. Claro que vai variar de uma região para outra, mesmo dentro de Porto Alegre, mas o que tiver para se aproveitar, a gente tem que usufruir. Quais são os critérios para nós darmos alta para o domicílio para esses pacientes? E aqui vocês vejam que eu não estou colocando escalas para definir. Por quê? Porque nós mandamos para casa, muitas vezes, pacientes bem críticos, tá? Com Karnofsky bem comprometido. São pacientes que, inclusive, não estão deambulando e tudo, mas têm condições, pelo menos, de passar um período em casa. Se ele vai internar dali uma semana, 15 dias ou não, bom, esse é um outro problema. Por isso, o desejo do paciente é importante. Mesmo nós damos alta para pacientes que têm uma perspectiva de vida maior, 1 ano, 1 mês, 2 meses, enfim, mas também os que já têm pouco tempo. Porque o paciente muitas vezes ele quer ir para casa, ele já sabe que a doença dele é crítica e severa, mas ele quer passar um período dentro das suas referências. É um direito dele, e se ele tiver condições, procuramos respeitar. O apoio familiar, não adianta só o desejo do paciente, ele tem que ter uma família. Se for um paciente que não tem familiares, como é que nós vamos mandar para casa? Quem vai cuidar? Ou temos que localizar cuidadores, ou então vai para uma instituição, mas enfim, alguém tem que apoiar. E a família tem que estar de acordo, porque muitas famílias não querem levar, porque trabalham, porque tem outras coisas para fazer, porque tem medo, porque não tem condições financeiras, enfim. N problemas surgem e que nós temos que contemporizar, conversar, se pudermos ajudar essa família a resolver esses problemas. Isso ajuda bastante, muitas vezes elas não veem saída num primeiro momento, mas com o auxílio que eu vou mostrar agora para os senhores, essa realidade modifica. Possibilidades de oferecer, então, cuidados necessários no domicílio. Vai precisar do quê? Ele vai precisar de uma cama hospitalar, ele vai precisar de oxigênio, tudo isso tem que ser visto e auxiliar a família a providenciar. Então, orientação dos familiares contra a progressão da doença, ou seja, a doença vai progredir e vai levá-lo ao óbito e nós teremos várias complicações inerentes a essa doença e vamos lidar com cada uma delas, mas o desfecho, muitas vezes, até num espaço de tempo não muito longo, vai ser o óbito. Tá?
Treinamento do cuidador, como eu já comentei aos senhores, auxiliar a família na obtenção dos itens necessários para o cuidado do paciente, ou seja, ele precisa de oxigênio, o assistente social vai entrar em contato com a secretaria, vai ver com o posto mais próximo como conseguir oxigênio, tem toda uma burocracia para que isso seja feito e isso pode ser obtido, e então vai oxigênio para o domicílio do paciente. Paciente que precisa de fralda, boa parte desses nossos pacientes precisam de fraldas, fraldas são caras e eles têm como conseguir isso também da rede. Eles têm como conseguir do Ministério e eles têm como conseguir parte do posto também, mas eles não adivinham isso, eles têm que ser orientados, eles têm que receber um encaminhamento, eles têm que receber uma receita. Tá? Material de curativo, da mesma forma, eles têm como receber isso também, só que nós temos que ensinar o caminho, ou sugerir o caminho para eles e darmos todos os encaminhamentos, as receitas, os relatórios que forem necessários. Tá? Antecipar complicações, ele pode vir a ter dispneia, ele pode vir a ter queda, que nós temos que orientar como lidar, como impedir que isso aconteça. Se ele tiver dispneia, entrar em contato, para onde leva, o que faz. Se ele entrar com vômitos incoercíveis, tem que entrar em contato, o que faz. Nós temos que antecipar. Um paciente, por exemplo, que tenha um tumor em região cervical e que com grandes chances de erosar uma carótida. É claro que ele poderá, de qualquer momento, ter um sangramento abrupto. E vai morrer sangrando porque não vão conseguir chegar lá. Mas a família tem que saber que isso pode acontecer. Isso assusta muito. Claro que quando acontecer, eles também vão se assustar. Mas foi dito. Eles dizem, não, o doutor me avisou. Não foi uma surpresa, não deixaram o meu parente morrer à míngua. Realmente não tem como ligar uma carótida com um enorme tumor na frente. Tá? Então, manter um canal de comunicação entre a família e a equipe. Eles têm que poder nos perguntar, muitas vezes, se realmente aquela evolução, se de repente um tratamento com florais e com cirurgia astral não vai funcionar e assim por diante. Então, tem que conversar, vão perguntar N vezes e nós não podemos cansar de responder. Nós temos que ter paciência, senão não dá para trabalhar com isso. Tá? Então, isso é muito importante e também de orientações, até com outros familiares. Vocês não imaginam quantas vezes nós acertamos tudo com a família e aí veio aquele filho que mora no Mato Grosso do Sul, que nunca deu bola para aquele pai, e aí ele chega, tenho certeza que a equipe não soube fazer nada, com certeza os médicos aqui são todos incompetentes e ele está trazendo uma informação do Mato Grosso que vai salvar a vida do pai. Então, nós começamos tudo de novo. Tá? Possibilitar a vinculação do paciente com a unidade básica mais próxima, isso é importante, então por aquelas atenções que eu comentei para os senhores e também porque nós temos uma outra situação, óbito em casa. E atestado de óbito de paciente que morre no domicílio no nosso estado é muito complicado. Tá? Então, se ele tiver vinculado à unidade básica e o médico sabe do caso, ele já fez atendimentos, ele sabe que é uma neoplasia terminal, ele poderá fornecer o atestado de óbito. Então, isso é importante, principalmente quando nós estamos mandando pacientes, e nós fazemos isso, para outras cidades do interior do estado. Então, isso tem que ser muito bem colocado, porque ele vai terminar tendo óbito na sua cidade. Tá? E nós estamos longe. Então, isso é importante e é possível sim. Nós mandamos há um tempo um paciente, uma situação bem crítica, mas com uma expectativa de vida ainda de vários meses. Nós conseguimos mandar para casa, era Capão da Canoa, e tinha um posto na rua em que o paciente residia e se fez os contatos. E o paciente foi e as internações e outras recorrências foram resolvidas na cidade de origem. Mas tem que se fazer esses contatos. Tá? E aí nós temos aqui o nosso programa com manejo, em consultoria de cuidados paliativos, que pode auxiliar nessa deshospitalização. Tá? Que nós temos toda a equipe, atualmente está sendo chefiado pelo Serviço de Tratamento de Dor e Medicina Paliativa, mas nós temos uma equipe de trabalho multiprofissional e que todos podem auxiliar na sua parte para a obtenção dessa deshospitalização com qualidade, porque para deshospitalizar tem que oferecer condições, senão realmente as famílias ficam em pânico, não tem como levar. Tá? E queria lembrar que nós temos a residência médica e cuidados paliativos para os que gostarem, apreciarem, seguir essa especialização, e temos o curso de especialização também que é multiprofissional pela universidade.
tá? Lá que funciona lá no serviço. Muito obrigada pela atenção. Essa apresentação sobre deshospitalização mostra como é interessante o trabalho de um modelo transdisciplinar com abordagem biopsicossocial. É bem diferente nós falarmos em multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Multidisciplinar, cada um trabalha em seu setor e tem suas competências. Interdisciplinar é quando nós trabalhamos as relações, que é um aspecto fundamental também dos resultados. Agora, transdisciplinar é mais ainda do que isso. É quando esse trabalho das relações é regrado. E a gente vê, principalmente no trabalho da Cristiane, essa relação transdisciplinar. Um dos diapositivos uma das projeções mais tocantes que a Cristiane nos fez, foi que as visitas domiciliares são feitas por múltiplos profissionais. E quando a gente olha aquela fotografia, a gente vê que os profissionais estão muito bem integrados dentro do seu grupo de trabalho e muito satisfeitos com os resultados que têm sido obtidos. A gente percebe isso na fisionomia das pessoas. Então, isso é trabalho transdisciplinar, ele está regrado e ele é biopsicossocial. Eu queria que tu fizesse um comentário inicial a respeito desse aspecto, de como é que vocês conseguiram chegar nessa integração, que eu acho que é o mais tocante dentro do teu trabalho. A formação da equipe, na verdade, foram as pessoas escolhidas a dedo. Então, a gente, quando foi formar a equipe, nós escolhemos, foi sugerido o nome de um assistente social que tem perfil para um trabalho assim, junto com ela, coordena junto o serviço comigo. E os outros profissionais foram aos poucos se agregando e realmente o grande apoio que nós tivemos da direção até hoje e a forma como nós conseguimos trabalhar entre nós mesmos, cada um vestindo a camisa do serviço, é que faz a diferença do PAVD. Realmente nós trabalhamos felizes com o que a gente faz, com o resultado que a gente tem, e isso é uma parceria muito grande que a gente faz com as famílias. É um trabalho que dá uma satisfação que não tem preço, o resultado disso. E a felicidade que a gente tem numa visita dessa, quando a gente encontra as crianças bem, e que a gente vê que a cada momento eles estão evoluindo, muitos estão sendo alfabetizados, nós temos várias crianças que estão lendo, que se estivessem hospitalizadas, eu acho que nada disso estaria acontecendo, por melhor que a gente pudesse fazer dentro da UTI, porque o ambiente domiciliar é o que todos nós queremos, qualquer um de nós quer isso para si, para os seus familiares. Por que não a gente tentar e fazer? A gente mostra que é possível fazer. Lógico que em alguns locais uma equipe própria vai ficar mais difícil, mas existem formas de fazer as costuras necessárias, né, com os diversos níveis de atenção para que isso funcione. Fazer um contraponto com o LOAS, a gente observou que o teu trabalho envolve predominantemente reabilitação das crianças com danos neurológicos, enquanto que a apresentação do LOAS mostrou que os pacientes adultos que ele encontra na sua atividade junto à CTI têm um dano predominantemente metabólico e inflamatório. Em que aspecto vocês conseguem chegar num ponto comum com populações tão diferentes? Por isso que eu digo, hoje em dia, quando a gente não salva o doente e ele não morreu, a gente cria um terceiro elemento, assim, que é o paciente absolutamente dependente por miopatia, né? E a miopatia está muito ligada a todo um rearranjo neuronal e hormonal, né? Então, a gente primeiro tem que deixar aqueles gráficos da inflamação, né? A gente tem que deixar o paciente esfriar, tudo mais, e tentar reabilitar. Quando esse paciente está muito agudo, e a gente vê quando, por critérios de gravidade, que esse paciente tem um jeitão que vai evoluir, digamos, com muita doença inflamatória envolvida, eu costumo dizer, quando eu sou o médico daquele doente, eu costumo dizer assim, bom, a gente tem um caso grave, a chance de sobrevida é pequena, mas se sobreviver, a gente tem um caminho de um ano pela frente para reabilitar.
por baixo. Nesse ano, a gente pode de fato reabilitar, em torno de 7 a 11% dos pacientes reabilitam bem, mas nem todos vão reabilitar. Eles vão ficar com algum déficit cognitivo ou neuromuscular, ou os dois. E aí entra a interface com a Cristiane. Lá na frente, quando eu já tenho um trabalho desenvolvido, digamos, para reabilitá-lo, em que foi possível trazê-lo para uma condição minimamente satisfatória, então esse paciente vai ser mantido, vai ser inserido na sociedade. Como mudar, né? Pode ter que mudar de emprego, mudar de atividade, né? E vai ser mais fácil tratar as suas instabilizações a partir daí, porque ele vai funcionar como um paciente de home care. Ou seja, já sabemos como lidar, a família já tem a cultura e o paciente já sabe como é que é. E aí ele vai lá, piora e é mais fácil tirar ele da UTI, porque já tem uma estrutura montada para ele. O problema é reabilitar o doente novo que chega lá de novo com insulto inflamatório e metabólico novo, né? Não sei se é mais ou menos nessa linha. Beatriz, microfone, por favor. Vocês, por favor, interfiram, viu? Façam perguntas. Se vocês não fizerem perguntas, nós vamos continuar perguntando aqui. Não tem problema, mas o desejável é que vocês façam as perguntas. Acho que não está saindo o som, Beatriz. Pega esse microfone. Obrigada. Gostaria de parabenizar toda a mesa, os múltiplos aspectos que foram abordados, primeiro pelo professor James, que organiza, né? Então, a gente tem 3 aspectos diferentes da deshospitalização. Mas claro que chama mais atenção para a gente aqui, que ainda não desenvolvemos esse modelo tão interessante que a doutora Cristiane trouxe, é entender melhor como é que vocês trouxeram isso para uma realidade, porque parece bastante claro que é muito melhor, né? Tanto para as famílias, como para os médicos, como para os próximos pacientes que vão ter esses leitos na UTI pediátrica, mas eu vi ali que tem alguma forma, assim, do ponto de vista bem prático, bem administrativo, como é que isso se tornou realidade? Eu vi ali que tem uma parte que são doações, a parte tem uma associação que ajuda na preparação dos quartos, né? Os funcionários são todos do hospital e aí eles prestam uma parte dos seus horários são cedidos para esse programa, mas assim, do ponto de vista de gestão municipal, estadual, o que o poder público ajudou? Como é que vocês fizeram isso funcionar lá do início? Eu fiquei curiosa assim para tentar pensar e mimetizar isso, né? Bom, quando a gente pensou o PAVD, foi em 2005, então eu fui convidada para escrever o projeto técnico, assim, clínico, de como a gente poderia fazer, trazendo a experiência do serviço privado. A questão dos ventiladores portáteis foi resolvida via licitação, é um pregão eletrônico feito pela Secretaria de Saúde do Estado. O recurso do PAVD é estadual, dentro do orçamento do Hospital Infantil Albert Sabin, dentro do contrato de gestão que tem com a Secretaria de Saúde do município, né? Então, é dentro do recurso que o SEB tem para gerir o hospital, que a diretoria tem para gerir o hospital. E aí foi feito um pregão eletrônico na época. Hoje a gente tem um pregão eletrônico que a licitação é feita anual, com direito a alocar 30 equipamentos, 22 ventiladores mecânicos volumétricos e 8 pressóricos, de uma empresa que faz assistência técnica 24 horas e repõe os aparelhos ventiladores quando tem defeito. Fornece circuito, no break, carro de suporte do respirador. Tudo isso dentro do pregão eletrônico que é disponível na internet para quem quiser ver. E o oxímetro de pulso é cedido pelo SEIB com sensor do hospital, tombamento do SEIB e assim, aspirador portátil e nebulizador, a família adquire ou consegue muitas vezes em doação via associação. Então, com essa logística, material médico hospitalar a gente leva semanalmente na visita com a enfermeira, é calculado pela enfermeira o uso de cada, tem uma base de quantidade, que eu até deixei uma base do nosso prontuário aqui com a doutora Lúcia. Então, nós temos uma quantidade X de material médico hospitalar descartável, que é enviado para as famílias na visita semanal, que é a enfermeira que leva. O medicamento é cedido mensalmente e a alimentação, alguns usam fórmula
junto com dieta artesanal, outros só fórmula, outros só dieta artesanal, que é decidido pela nutricionista. Então, essa logística toda é feita na visita domiciliar. Nós temos, hoje, por exemplo, quarta-feira, são visitadas 10 crianças, 5 em cada rota, um motorista para cada carro, com 2 profissionais em cada rota. Então, é uma coisa que funciona de segunda a sábado, de manhã, as visitas domiciliares, e os profissionais não é dentro da carga horária específica deles de trabalho, eles recebem os fisioterapeutas como por visita, a nutricionista por visita e a assistente social por visita. Os médicos, nós temos a cooperativa dos pediatras, que presta serviço ao SEIB, eles recebem por hora trabalhada, e as enfermeiras também pela cooperativa dos enfermeiros, que também é por hora trabalhada. E eu sou cedida do hospital da Prefeitura Municipal de Fortaleza para o Estado para coordenar, trabalhar nesse serviço. Então, toda essa logística que a gente montou, desde o começo funciona assim, e a gente foi aumentando o número de ventiladores alugados conforme a demanda do serviço. E é possível agora, final do ano que vai renovar, talvez a gente aumente para 35 ou, quiçá, 40 ventiladores, porque às vezes a gente precisa para o próprio hospital, na época da grande sazonalidade, às vezes a gente precisa alugar, né, equipamento para deixar até mesmo na UTI. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. A grande vantagem foi que a Secretaria de Saúde do Estado entendeu a necessidade do SEIB, em 2005, de melhorar a ocupação, na verdade, a liberação de leitos. Essa foi o grande mote inicial para liberar leitos da UTI, porque todo mundo tem fila de espera em UTI pediátrica. Todos os serviços, todas as cidades têm central de leitos, né, de fila de UTI pediátrica. E a fila de UTI pediátrica em Fortaleza, na verdade no Ceará, ela foi baixando aos poucos. Vocês imaginam que a gente já deshospitalizou 29? Nós temos 21 em Fortaleza e temos 4 no interior, 1 em Russas e 3 em Sobral. Pacientes que estão ficando em casa mesmo, eles não estão vindo para o hospital, eles são internados no domicílio e passam... Nós temos pacientes há 9 anos no domicílio sem nunca ter pisado no hospital de novo, sendo atendidos por nós dessa forma. E a gente agora, com a estabilidade dos pacientes, nós estamos até mudando. Tem pacientes, por exemplo, nós estamos vendo quinzenalmente com o médico em vez de semanal. Estamos fazendo visita de fisioterapeuta 2 vezes por semana em vez de 3, porque estão tão estáveis clinicamente que a gente está conseguindo fazer isso, até mesmo porque para levar mais pacientes, porque nós trabalhamos com a mesma equipe desde o começo, e o número de pacientes vem aumentando. Então, a gente tem que arrumar a forma de cuidar, agora sim, é um cuidado, como a descrição básica do cuidado paliativo, ele é individualizado, paciente e família. A gente tem um protocolo de trabalho, mas a gente trata os 21 igual, porque nem todo, né, não são as mesmas mães, as mesmas situações, então a gente faz essa individualização do cuidado. Eu tenho muita vontade que essa semente que a gente planta falando, ela realmente germine. Nós temos uma semente que foi plantada em Salvador, no Hospital Martagão Gesteira, e elas começaram esse ano, já deshospitalizaram 4 pacientes, e realmente é um sonho meu ver isso multiplicado nos outros hospitais de alguma forma, ou com um serviço próprio, ou com um serviço compartilhado com as secretarias. Inicialmente eu queria parabenizar a mesa, realmente todos os palestrantes conseguiram mostrar que é possível deshospitalizar, e eu sou absolutamente suspeita porque eu sou fã do trabalho da Cristiane, e eu tenho certeza que tudo isso só aconteceu pela dedicação dela, porque ela sabia que ela podia oferecer uma melhor qualidade de vida para essas crianças. Mas a minha pergunta para a mesa é a seguinte: esses pacientes crônicos dependentes de tecnologia estão aí, a gente não está preparado para esses pacientes, e muitas vezes o médico tem medo de dar alta pela complicação, né, pelo temor de complicações éticas, enfim, e se der algum problema desse paciente em casa, enfim. Então, eu queria que, principalmente a Lúcia, que comentou que esses pacientes muitas vezes têm alta, mesmo sabendo que vão ficar pouco tempo em casa, qual é a segurança que o médico pode ter? Eu acho que o Piva pode fazer algum comentário também, e o Sérgio também, em relação a isso, né? A segurança que o médico pode ter para dar alta para esse tipo de paciente.
Da segurança é já o critério do paciente para a alta que eu tinha colocado ali no início. Primeiro, o paciente deseja e ele tem que estar clinicamente estável, ou seja, os sintomas coibidos, os sintomas resolvidos para aquele momento, e são pacientes, no caso, como eu comentei dos pacientes neoplásicos, alguns são bem gravemente comprometidos. Como é que a gente tem essa segurança? Primeiro, tem que ter um bom relacionamento com a família tem que estar bem claro para eles a evolução desse doente. Tudo tem que estar muito bem evoluído em prontuário, apresentando todo esse tratamento como foi feito e o que é esperado pelos pacientes. Lembro que eu comentei que temos que antecipar, então as famílias já sabem que poderão ter complicações. Foi antecipado e isso é anotado, ou seja, foi antecipado que poderá ter tais e tais complicações. E nesse entendimento as coisas funcionam, tá? Principalmente quando se tira do cuidador o temor de que o paciente venha a sofrer uma piora do seu estado ou uma complicação, porque ele, cuidador, não foi atento para uma situação. Então, quando ele vê que realmente ele foi atento, ele foi orientado e que o familiar ficou satisfeito com aquela possibilidade, aquela oportunidade, as coisas funcionam bem. Só para... a pergunta acho que ela é bem aplicada a nós na UTI também, porque muitas vezes os pacientes, as famílias apresentam esse temor. A minha experiência mostra que comunicação, né? Comunicação é básico nisso. O Cassiano, lá do Moinhos de Vento, o atual, digamos, o gestor da UTI lá, ele desenvolveu uma atividade muito interessante que eu estou tentando levar para o Mãe de Deus e deixar já de proposta para cá, que são mini cursos com as famílias na UTI sobre alguns temas que a gente vê que eles não entendem direito, traduzido para a linguagem deles, assim, o que é um ventilador e a repercussão que isso tem no paciente, o que é coma, o que é um acidente vascular cerebral hemorrágico e os possíveis desfechos disso, né? Para que eles entendam assim um pouquinho da doença, né? Que entendam o desfecho dali para frente, e quando a gente comunica isso, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. E são os primeiros que querem, então, bom, já que é assim, eu acho que é bem por aí, eu vou levar meu pai, minha mãe, comigo para casa, porque vai ter um período, acho que vai ser melhor lá em casa por causa disso, daquilo, até por causa do cachorrinho, que ele adora o cachorrinho. É muito interessante. Comunicação, eu acho, né? Essa é uma tônica que se repete nos nossos encontros, que é tentar levar a medicina até a sociedade. Fazer com que a sociedade participe do processo decisório e tenha conhecimento, quer dizer, a informação necessária para que essas decisões compartilhadas sejam conscientes. Eu queria pedir para o Jefferson Piva fazer o encerramento, já que ele foi o maior entusiasta desse encontro, né? Nós tivemos inúmeras reuniões e o Jefferson sempre nos estimulou muito para esse encontro sobre deshospitalização. Então, ele tem todo o mérito para fazer o fechamento desse encontro aqui. Bom, obrigado, James. Primeiramente, parabéns a vocês. Não foi mérito meu. Eu acho que a Silvia Vieira e nós tivemos em comum a ansiedade por esse tema e eu acho que tem que ser debatido. O que eu queria colocar é que pode ser que não tenha ficado claro. Assim, estão falando em 29 pacientes, 30 pacientes. O que isso representa no universo como hospital de clínica? Eu vou tentar mostrar para vocês. Nós fizemos um trabalho em 2009, foi publicado no Pediatra Critical Care, em que uma orientanda nossa, a Cristiane Treiber, ela levantou as internações prolongadas em 3 UTIs de Porto Alegre, pediátrica. Você sabe que pediatria é bem mais fácil que UTI de adultos. Nossos pacientes se recuperam mais rápido e eles, em média de 5 a 7 dias, têm alta da UTI. Então, em 3 UTIs, fizeram levantamento de todos os pacientes internados durante 5 anos, procurando aqueles que ficam com internação prolongada. O que é internação prolongada? Está definido, 21 dias ou mais. 2,5%. Não é um número absurdo. Aí nós pegamos desses 2,5%, aqueles que estavam estáveis e fecha com o número que tu disseste antes. A metade desse grupo, a mortalidade em UTI pediátrica é muito baixa, 7%, 10%. Mas esse grupo de internação prolongada tem uma mortalidade próxima de 40%. Próximo de ter os 50%. Ali. Os que sobrevivem, nós pegamos aqueles que estavam instáveis e com internação mais prolongada. 79 pacientes, 80 pacientes consumiram leitos de UTIs
que preveniram 800 a 900 internações. Então, o que significa isso? É como se a UTI do Hospital de Clínicas ficasse fechada durante 1 ano e meio, a UTI pediátrica. Então, esse número pequeno, ele tem uma conotação absurdamente elevada em termos de saúde pública, porque evita aquilo que nós estamos dizendo, a rotatividade. Fora de todos esses aspectos, e aqui eu queria chegar nesse ponto que a Patrícia e vocês colocaram, nós não estamos vocacionados, nós que fazemos terapia intensiva, não estamos vocacionados para o atendimento desses pacientes. Basta a gente frequentar uma UTI que tenha paciente de internação prolongada, nós vamos ver que nós temos pacientes fazendo desmineralização, pacientes com fratura patológica, porque é um metabolismo, e aqui o que o Loss comentava, evidentemente a pessoa que está acamada, com metabolismo baixo, que recebe aporte nutricional, ninguém vai me convencer que ele vai formar músculo. Para a formação de músculo e a calcificação, pela que a Beatriz saiu daqui, tem toda uma conotação hormonal que nós não sabemos, não estamos preparados. Então, esse grupo, dentro da UTI, acaba sendo mal atendido. E o que acontece quase todo dia que nós vemos nessas UTIs que tem alta demanda? E nós precisamos admitir um paciente. Rapidamente, a válvula de escape é esse paciente que vai para a enfermaria, fica 2 dias lá e volta. Então, nós estamos fechando um ciclo em que já aconteceu outras vezes na medicina, em que uma determinada especialidade teve que se criar e se vocacionar, começa com pessoas vocacionadas, e aqui está a Cristiane, né, e que a medicina paliativa foi uma que recentemente, né, se criou porque havia necessidade desse grupo de pacientes. Agora nós estamos vendo assim, o home care não é só o grupo lá fora. Eu não quero me prolongar, eu tive há um tempo atrás, em 2006, em Tóquio, né, num congresso, em que um colega meu me convidou, e eu fui conhecer o programa de deshospitalização do Hospital do Children's de Tóquio. E é fantástico aquilo ali, e a Cristiane consegue fazer isso hoje com a tecnologia que eles tinham lá em 2006. Ele mostrava, olha, aqui está a nossa enfermeira, né, e aqui está o nosso médico, que eles ficam, né, de sobreaviso para aquelas famílias que estão no home care. Como lá a tecnologia é muito fácil, todo mundo tem uma webcam em casa, então as pessoas fazem o home care, tem qualquer dúvida, entram na internet, conversam com a enfermeira e com o médico pelo visor ali, e fazem a pergunta, olha, a secreção, ele diz, não, esse tipo de secreção era comum, não precisa... Então a equipe que vai atendê-lo se sente, né, dentro daquele tua proposta, se sente segura. Então, é um caminho longo, eu não sei se qual é o modelo, nós vamos ter, se é o modelo de vocês, que é mais paternalista, fica tudo no hospital, ou a participação das equipes de saúde da família, que eu acho que tem que ser por aí, e um hospital como o nosso tem a capacidade e a missão de desenvolver o conhecimento e divulgar esse conhecimento, né? Mas que esse é um problema que tem que ser enfrentado por nossas UTIs, porque não adianta construir 100 leitos, 150, 200, o número, e aquele teu gráfico foi muito elucidativo, né? Vai aumentando o número de necessidade de pacientes de UTI, mas aumenta também a necessidade de pacientes crônicos. Então, eu acho que fica aqui um exemplo de como é que uma pessoa conseguiu trazer, né, numa realidade brasileira, fazer isso, e nós temos aqui todo o nosso desafio. Eu queria agradecer ao James por ter aberto esse assunto na discussão do Grand Round, que é um momento de muita atenção aqui no hospital, e fica o desafio para nós, né? De alguma forma nós vamos ter que vencer isso aí nos próximos anos. Parabéns a vocês, muito obrigado.